A vacinação durante a gestação é um ato de saúde e amor, fundamental para proteger a mãe e o bebê contra doenças graves. E os profissionais de saúde desempenham um papel importante nesse processo, promovendo a adesão à vacinação. Neste educativo, iremos abordar a importância desses profissionais para promover e garantir a imunização materna. Vamos começar entendendo quando deve começar o pré-natal e a sua importância na saúde da gestante e do bebê. O acompanhamento pré-natal, ele deve começar quando a mulher engravida. Porém, hoje, as mulheres estão engravidando cada vez mais tarde. E o fato de engravidar cada vez mais tarde significa que ela pode estar exposta a mais doenças crônicas. Então, é muito importante, quando a gente pensa em pré-natal, falar também da consulta pré-concepcional, tá? Para que a mulher seja preparada para o parto. Estatisticamente falando, se uma mulher, por exemplo, que tem hipertensão, ela engravida com pressão alta, aumenta a chance dela ter aborto, descolamento de placenta, óbito fetal, pré-eclâmpsia, eclâmpsia. Agora, se uma mulher que é hipertensa, ela engravida com uma pressão controlada, nós conseguimos garantir um desfecho melhor na gestação. Então, esse planejamento é fundamental. O pré-natal é uma avaliação médica, né? Que pode ser, inclusive, auxiliada, e muito bem auxiliada, com auxílio valioso, de outros profissionais de saúde, a exemplo das enfermeiras, né? Então, em auxílio aos médicos, as enfermeiras podem, sempre junto com os médicos, né, porque esse é um ato médico, né, acompanharem o pré-natal com o médico, insisto nisso. É muito valioso essa contribuição da enfermagem. Então, eu acho que ela deve procurar a unidade básica de saúde, né, no sistema de saúde suplementar, ou os consultórios médicos, no sistema de saúde público, melhor dizendo, unidades básicas de saúde, no sistema de saúde suplementar, procurar os consultórios e as clínicas, não é, que atende aquela operadora de saúde ao qual essa mulher tem acesso, né, ou procurar assistência privada, se esse for o caso. E é o médico que deve ser, digamos, o grande gestor, né, do acompanhamento pré-natal, e quem vai fornecer todas as orientações, inclusive orientar sobre o calendário vacinal. No pré-natal, a gestante deve receber atenção e cuidados de uma equipe multidisciplinar. Olha, durante o pré-natal, ela tem que ter acesso, pelo menos, ao obstetra. Se identificado algum risco, tá? Às vezes a gente precisa do suporte de um profissional adicional, algum outro especialista. Por exemplo, quem tem doença reumatológica, às vezes vai precisar de um reumatologista acompanhando junto. Mas ninguém faz sucesso sozinho, tá? Por mais que às vezes a paciente não tem risco, o fato de o profissional obstetra poder contar com o apoio de profissional de enfermagem, às vezes fisioterapeuta, às vezes nutricionista, a gente consegue entregar um cuidado mais amplo para a paciente. Porque a gestação é um processo fisiológico, né? Não é uma doença, é um processo fisiológico. O obstetra está treinado para conseguir orientar a paciente nessas mudanças da fisiologia humana. Porém, ter apoio de outro profissional para conseguir estar mais presente na vida do paciente, nós temos mais sucesso. Olha, existem vários profissionais habilitados para acompanhar uma gestante. No sistema público, as gestantes de baixo risco são acompanhadas mensalmente no início da gravidez por uma enfermeira em revezamento com o médico. E, claro, casos de alto risco de pré-natal é acompanhado com um médico especialista em pré-natal de alto risco e, às vezes, com um intervalo menor entre as consultas. Eu diria que toda a equipe que acompanha a gestante tem um papel fundamental. Não só o profissional, o médico, como os nutricionistas, a enfermagem e todo o pessoal dos postos de vacinação, eles têm um papel muito importante nessa orientação, no protocolo, no segmento das doses e no acompanhamento. Isso é muito importante. As enfermeiras cumprem um papel importante nas orientações sobre pré-natal e na imunização das gestantes. O papel da enfermagem, em particular da enfermagem obstétrica, não só durante o parto, mas também durante a gestação inteira, é fundamental. Se nós olharmos os sistemas mais avançados de saúde, principalmente no hemisfério norte, o papel do enfermeiro ele é protagonista no manejo da gestação. Em alguns lugares, só vai para o médico quando o enfermeiro detecta risco.
O enfermeiro sempre é profissional, o enfermeiro obstétrico, de primeiro contato com a paciente, porque a obstetrícia é um processo fisiológico. Às vezes nós só observamos essa mudança da fisiologia humana e acompanhamos. Para garantir a sustentabilidade do sistema de saúde, a gente precisa de um profissional de saúde disponível para o paciente o tempo inteiro. Só que o profissional médico ele não dá conta, e também é muito caro para o sistema ter um profissional médico disponível o tempo inteiro. Então, se nós pudermos fazermos a combinação do profissional de enfermagem junto com o profissional médico e também outros profissionais, tá? Nós estamos abertos para todos os profissionais que queiram contribuir, nutricionista, fisioterapeuta, sem dúvida nenhuma, combinando todos esses profissionais, a gente consegue entregar um melhor cuidado. Sem dúvida. Às vezes a enfermeira detecta condições de maior risco numa gestante que está passando, por exemplo, numa unidade básica de saúde, e ela pode sinalizar um cuidado mais avançado num pré-natal de alto risco. O pediatra também está cada vez mais participando do pré-natal. O pediatra ele é um profissional que vai assumir, né, logo após o nascimento, o cuidado daquela criança. Sempre recomendei a todas as gestantes que façam uma visita ao pediatra, ainda gestantes, antes do nascimento. Porque é uma pessoa que tem que dar instruções do que vai acontecer na sala de parto e logo nos primeiros dias de vida, e também para ter um contato e uma proximidade com essa pessoa que vai cuidar da criança. Já no pré-natal, a gestante deve ser orientada pelos profissionais de saúde da importância da imunização materna e os benefícios que ela traz para a sua saúde e a do bebê. É muito importante que os pré-natalistas, os que fazem pré-natal, que são os obstetras, e hoje também os médicos de família que acompanham as gestantes, tenham essa capacidade de informar, educar e, mais do que tudo, cobrar da gestante que ela seja imunizada, que ela tome as vacinas necessárias para a proteção dela e do bebê. É muito importante que a mulher grávida se submeta ao calendário vacinal, e o médico é um elemento de informação muito valioso, não é? E muito valorizado pela mulher grávida. É importante que ela ouça do médico e do profissional de saúde, de um modo geral, de que essas vacinas são muito importantes, porque as vacinas previnem as doenças, salvam vidas, previnem mortes e são extremamente importantes para se fazer durante a gravidez. Lembrando que as grávidas elas têm uma certa imunossupressão, não é? Portanto, elas são mais suscetíveis a ter essas infecções, e essas infecções, quando acometem as grávidas, podem ter um curso até mais grave do que teriam numa mulher não grávida. O recém-nascido nasce com um sistema imunológico frágil e a gestante imunizada passa por meio de transferência via placenta anticorpos para o feto, protegendo de várias doenças que acometem as crianças nos primeiros meses de vida. Veja, quando o recém-nascido, até os primeiros meses, até o terceiro mês de vida dele, ele não tem ainda a maturidade imunológica para ele mesmo fabricar o anticorpo. Então, nessa fase, ele não toma algumas vacinas, porque ele não tem essa capacidade. Então, se torna muito importante essa transferência de anticorpos da mãe para ele, para nessa fase que ele não tem ainda o calendário dele iniciado ou o calendário completo de vacinas, ele esteja protegido. As vacinas, elas têm um mecanismo muito bonito, né? Quando você imuniza uma gestante, você vai induzir essa gestante a produzir anticorpos. Esses anticorpos vão passar pela placenta para o feto. E na amamentação também. As mulheres que estão amamentando passam pelo leite o anticorpo para aquela criança que tem imunidade ainda baixa. São vários os benefícios da imunização materna, dentre eles a redução de complicações e hospitalizações. É importante que se considere de que quando você vacina a mãe adquire os anticorpos em decorrência da vacina, os anticorpos pós-vacinais. E esses anticorpos não circulam só no sangue materno. Eles passam para o feto. Os benefícios são a proteção da mãe contra as infecções, num período que ela está vulnerável a essas infecções, do feto que ela carrega, e a transmissão de anticorpos para quando o bebê nasce, então para o recém-nascido, a proteção que é passada pela placenta. Então, as três fases, para a própria mulher, para o feto e para o recém-nascido.
A imunização da gestante é uma estratégia de saúde pública e o Brasil tem um dos maiores programas de vacinação do mundo, que é o PNI, Programa Nacional de Imunização, que preconiza um calendário vacinal para diversos públicos, dentre eles para gestantes. Então, o Programa Nacional de Imunizações é um programa maravilhoso do Ministério da Saúde que tem, oferece em torno de 40 imunizantes grátis disponíveis para toda a população. E ele garante também no calendário da gestante as principais vacinas durante o pré-natal, que são hepatite B, coqueluche, tétano e a influenza e a Covid. No calendário vacinal das gestantes, são recomendados diversos imunizantes. Olha, o calendário vacinal da gestação oficial, nós temos que proteger a gestante contra difteria, tétano e coqueluche. Nós temos que proteger a gestante contra o vírus da hepatite B. E vacinando a paciente contra a hepatite B, a gente consegue diminuir a chance de transmissão de hepatite B, da doença hepatite B para o feto. Temos também a vacina da influenza, que temos que fazer todo ano para gestantes, a influenza, porque o H1N1, quando acomete a gestante, ela corre risco de vida. Assim como idosos, são grupos de risco para H1N1. E Covid também. Tem algumas gestantes que vão para a área de risco de febre amarela, precisam fazer vacinação de febre amarela. Tem gestantes que estão no meio de uma epidemia por meningite. Às vezes a gente precisa fazer vacinação para meningite. Então, existem 4 vacinas que são obrigatórias, tá, durante a gestação. Covid tem que tomar, porque Covid na gestante pode ser fatal. Assim como gripe. Todo ano a gente precisa atualizar a vacina de gripe para gestante, a difteria, tétano e coqueluche. E se a paciente não for vacinada para hepatite B, a gente tem que fazer a vacinação obrigatória. Vamos reforçar quais as principais vacinas recomendadas para as gestantes, que são influenza, gripe, DTPA, tríplice bacteriana, difteria, tétano e coqueluche, hepatite B, vírus sincicial respiratório, causador da bronquiolite, Covid-19. Os profissionais de saúde devem ter conhecimento das vacinas e do calendário vacinal para orientar as gestantes. Sem dúvida, a formação de pessoas nessa especialidade, que é um dos meus focos de atenção, inclusive, ela é necessária. Porque pessoas que se dedicaram para estudar e cuidar de gestantes, por exemplo, precisam estar atualizadas para recomendar as ações de pré-natal do mais alto grau de evidência. É obrigação ímpar do profissional de saúde falar e estimular a vacinação durante a gestação. Seja ele médico, pediatra, seja ele enfermeiro, nós precisamos sim falar e estimular, tirar as dúvidas da gestante em relação à vacinação durante a gestação. Sem dúvida nenhuma, o ato de vacinar é um ato de amor não só para o seu filho, mas ato de amor ao próximo. Nós, ginecologistas e obstetras, chegamos à prática da prescrição vacinal muito depois do que chegaram os pediatras, né? Eles chegaram muito antes e já têm muito incorporado na sua conduta do dia a dia a orientação vacinal para os seus pacientes, para as crianças, né? Nós agora estamos aprendendo mas esses hábitos prescritivos, eles demoram algum tempo para se consolidar, mas já fizemos grandes avanços. Então eu tenho convicção hoje de que o obstetra está preparado, né, para fazer orientação, para aplicar o calendário vacinal nas suas gestantes, preparado para responder toda a fundamentação que existe nas vacinas, o porquê elas devem ser feitas, a sua segurança, os seus eventuais riscos, que são muito pequenos, e, portanto, convencê-las a fazer a vacina. Então, este profissional, o obstetra, deve ser o profissional consultado para saber se deve a mulher grávida fazer vacina, quais vacinas e quando fazer. A relação entre médico e gestante é essencial para a promoção da vacinação. Isso é muito importante. A gente sempre está focada com a paciente em falar de uma forma que tenha empatia, que tenha acolhimento, mas também que tenha dados científicos comprovados. É muito importante, então, que a gente passe
a informação baseada em literatura, baseada em ciência, baseada em trabalhos publicados e não a conversas superficiais de tipo eu acho ou eu não acho, mas sim provando para a mulher ou para a família a importância dessa recomendação. A segurança das vacinas é uma dúvida comum das gestantes. Olha, para serem prescritas vacinas pelo profissional de saúde, primeiro são validados estudos médicos gigantes. Então, quando as sociedades médicas afirmam que uma vacina pode ser dada, essa vacina já foi estudada, já foi publicada e o mundo inteiro está de acordo com a segurança dessa vacina. Sim, todas as vacinas aprovadas, recomendadas pelo Ministério da Saúde, são seguras. Foram amplamente testadas e mostraram benefício não apenas individual, mas principalmente na população. Houve uma época, inclusive, falando até de consulta pré-concepcional, se a paciente não está com a imunização em dia para rubéola, e rubéola a gente não pode vacinar na gestação, nós temos que fazer a vacina da rubéola antes dela engravidar. Tá? Isso é muito importante. Houve lá atrás uma certa resistência, nos Estados Unidos mesmo, à questão da vacinação em adolescentes para rubéola, sarampo. Começou a aparecer um monte de adulto com sarampo e começamos a ter casos de sarampo neonatal. Foi uma recrudescência de algo que já estava praticamente resolvido, começou a ter outra vez por causa de uma resistência das pessoas à vacinação. As vacinas, de um modo geral, elas passam por todos aqueles critérios de aprovação onde que você tem que provar a segurança, eficácia e a capacidade de estimular o sistema imunológico, que a gente chama de imunogenicidade. Então, quando uma vacina é licenciada, ela passou por toda essa fase de pesquisa, de avaliação. Todas as vacinas podem dar eventos adversos, mas a gente sempre põe na balança o risco da doença versus o raro risco de evento adverso, que na maior parte das vezes são coisas leves, transitórias e passageiras, como uma febre, uma moleza, um mal-estar, uma dor no local de aplicação. Em geral, quando dá reação, são essas as reações. Reações graves são extremamente raras. Algumas vacinas podem ser contraindicadas para as gestantes. Existem vacinas que nós não usamos em gestantes. Por exemplo, a vacina do sarampo, vacina da dengue, tá? São vacinas de vírus vivos atenuados que nós não fazemos na gestação, tá? Então, existem vacinas que nós não fazemos na gestação. Existem algumas vacinas que não devem ser administradas durante a gestação. Uma delas é a febre amarela, é a dengue e a vacina do HPV. Então, quando tem a oportunidade de passar ou de prescrever essas vacinas, quando a mulher procura o profissional de saúde com a intenção de ter uma gestação num período próximo, é muito importante que o profissional esteja atualizado para lembrar de prescrever essas vacinas, se o calendário está em dia, para quando ela engravidar, quando ela estiver na gestação, ela tenha essa proteção. Porque durante a gestação, essas vacinas são vacinas de vírus vivo, atenuados, então elas não podem ser ainda administradas na gestação. Reações adversas leves podem acontecer decorrentes das vacinas, como dor no local da aplicação, febre baixa, cansaço ou mal-estar temporário, e são muito menos prejudiciais do que as complicações das doenças que as vacinas previnem. Existem eventos que são supostamente atribuíveis à vacinação. Isso é extremamente controlado, faz parte de uma vigilância contínua, não só dos órgãos de saúde, como também dos próprios fabricantes que monitoram essas reações. Existem reações que são possíveis, previsíveis, locais, de dor, reações locais, e existem algumas reações gerais que devem ser prontamente atendidas e identificadas. A imunização na gravidez pode ser realizada em vários períodos. Sim, existem períodos específicos da gestação que a gente recomenda a vacinação. Por exemplo, a vacina da
do difteria, tétano e coqueluche, para as mulheres que já são vacinadas, a gente recomenda uma dose de reforço após 20 semanas. Já da gripe, assim que ela está grávida, se tiver na época sazonal, a gente já faz naquela hora a vacina da gripe. Mesma coisa do Covid, se tivermos uma época de pandemia, começou a aumentar o número de casos, a gente já tem que proteger a gestante assim que nós sabemos. É seguro, tá? Mas existem algumas especificações por idade gestacional. A administração das vacinas deve ser aplicada por um profissional de saúde capacitado sob orientação médica. A vacinação o ideal é que tenha orientação médica. Por quê? Porque nos postos a gente não tem profissionais o tempo todo treinados para essa vacinação. Então, o ideal é que o médico tenha consciência que o mais forte é a prescrição da vacinação e, melhor ainda, a cobrança quando a mulher retorna no mês seguinte para o pré-natal para a verificação da caderneta se ela tomou a vacina e se realmente o que ele prescreveu foi seguido. Após a vacinação, a gestante deve receber sua carteira de vacinação atualizada, que é um documento importante para a saúde. A carteira de vacinação é um documento muito importante, porque a gente, principalmente as gestantes, elas esquecem muito fácil, porque os afazeres, o trabalho, às vezes impede de você lembrar. Olha, se eu lembrar hoje que o que eu tomei ontem já está bom, imagina lembrar se tomou uma vacina lá atrás. Então esse registro é muito importante. Um problema que os profissionais de saúde enfrentam hoje é a disseminação de fake news sobre vacinas, que tem contribuído para aumentar a hesitação vacinal em gestantes. Olha, hoje a sociedade está sob ataque das fake news e a saúde não poderia ficar de fora. Existe muita fake news, muita propaganda em Instagram, às vezes opiniões relacionadas a opiniões políticas também. O profissional de saúde deve se abster de relacionamento com a política e deve ir apenas naquilo que temos evidência científica. Não há nenhuma comprovação que nenhuma das vacinas ofertadas pelo Ministério da Saúde e recomendada pelos protocolos médicos causem algum mal. Pelo contrário, a falta de uso deles que causa mal. O médico, quando ele está atualizado e perfeitamente ciente da eficácia e da segurança das vacinas, ele tem condições de contestar as inverdades e as chamadas fake news que são espalhadas em grande volume pelas redes sociais. Sim, a hesitação em vacinar é algo observado ainda e é um motivo de foco para trabalho em saúde pública. Nós precisamos mudar isso de que forma? Com informação. E informação vem com paciência dos profissionais de saúde e em conversar com quem não tem ainda a ideia de que vacinação é segura. Os profissionais de saúde devem conscientizar as gestantes e seus familiares de que a vacinação também é um ato coletivo. Olha, a vacina não é importante só para si, ela é importante para todos nós. Porque quando você faz o ato vacinal, você não está protegendo só a si, mas a sociedade como um todo. Porque a grande estratégia da vacina, o grande benefício da vacina é criar o bloqueio vacinal. Quando a gente atinge certo número de indivíduos vacinados numa população, é como se estivesse criando um escudo invisível. Aquela doença não entra naquela população, não consegue se propagar. Mas se a gente tem muitos indivíduos que não estão sendo vacinados, a gente cria uma situação de risco, que é o furo ou bloqueio vacinal. Aí a doença se propaga. Com certeza. Nós temos que lembrar que a gestante que tem acesso à imunização, à vacinação, ela está cumprindo o papel dela como mãe e também como na comunidade, porque a gestante que se vacina, ela se torna um exemplo ao não disseminar as doenças, ao proteger essa criança, ao se proteger e a proteger também todo o entorno dela. A imunização materna é um ato de saúde e amor, pois protege a saúde da gestante e do bebê
e os profissionais de saúde cumprem um papel importante nesse processo. Se você quiser saber mais sobre imunização materna, converse com seu médico ou procure o núcleo de saúde de sua cidade, mas já anote algumas fontes confiáveis de informação. PNI, Programa Nacional de Imunizações, www.gov.br/saúde/PT-BR. Febrasgo, Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, www.febrasgo.org.br. SBIM, Sociedade Brasileira de Imunizações, www.sbim.org.br. SBP, Sociedade Brasileira de Pediatria, www.sbp.com.br. Após o nascimento, o aleitamento também é uma forma de imunizar o bebê. Considerado um alimento completo, o leite materno tem um papel fundamental na proteção do sistema imunológico infantil, especialmente nos primeiros meses de vida. Bom, aleitamento materno é outro pilar de proteção que, diferente da placenta, que passa direto o anticorpo, é um anticorpo que chamamos IgG, a amamentação passa outro tipo de anticorpo que a gente percebe que dá a proteção também e que complementa essa proteção da mãe que foi imunizada, que também consegue, pelo aleitamento, passar essa proteção. São vários os benefícios da imunização materna e os profissionais de saúde são fundamentais para o sucesso da vacinação das gestantes. Por meio de orientações claras, administração segura e monitoramento contínuo, eles garantem que tanto a mãe quanto o bebê estejam protegidos contra doenças graves. Vacinas salvam vidas.